Oi gente, aqui é a Letícia e hoje eu vim dar algumas dicas pra vocês de por onde começar a ler Freud. Eu queria deixar em mente, tipo assim, eu não li toda a obra do Freud, porque, tipo, eu tenho 20 anos, eu tô na metade da faculdade de psicologia, então, né, calma lá. Mas eu vim mostrar alguns lugares por onde vocês podem começar e talvez seguir numa ordem, eu não sei. Isso aqui eu acho que são leituras introdutórias e cada um eu tenho meio que um grau de indicação diferente, vocês vão entender. Então vamos começar. O primeiro que eu mais indico, e foi por onde eu comecei, é um estudo autobiográfico. Eu acho que esse aqui é um texto bom porque ele fala sobre a própria vida, sobre como que ele começou, a infância dele, a vida dele, também as questões teóricas, ele fala de tudo. Então eu acho que dá um background grande, assim, geral, de como foi ele, e é escrito por ele mesmo. Então eu acho que, apesar disso talvez ser um pouco ruim, por conta de perder um pouco da objetividade, em questão de teoria, ele tem um aparato melhor pra, tipo, poder te mostrar onde que começou, por que ele pensou aquilo, babá. Esse daqui foi um livro que a minha professora começou com a gente no primeiro período da faculdade, então eu acho que ele é bom mesmo pra quem é leigo e quer começar a ler Freud, mesmo pra quem não tá na faculdade de psicologia. Mas ele é um pouco superficial, então você pode começar lendo por ele e depois ir procurando os temas na ordem que eles aparecem aqui. Porque é um texto pequeno, ele deve ter umas 100 páginas mais ou menos, então ele não aborda tudo. Não, eu acho... Ah, não, tem sim, eu acho que já tem a edição nova da Companhia das Letras, mas na época eu não tinha, então eu comprei esse daqui mesmo. Depois, um outro livro que eu indico muito, que na realidade meio que são dois, mas enfim, eles vão entender, é o Conferências Introdutórias à Psicanálise. Esse livro aqui é bom porque ele é exatamente o que está falando, é uma conferência, são conferências. Então, a linguagem dele é um pouco mais fácil, porque é como se fosse uma aula. Então, ele pode ser um pouco mais tranquilo do que os textos escritos mesmo pelo Freud, né? Que foi o objetivo era de publicação. O Freud, ele escreve muito bem, ele escreve com uma maneira muito clara, ele não é muito prolixo, então isso é muito bom porque ajuda a gente a começar a ler ele. Essas conferências aqui, ele vai passar mais ou menos pelos pontos principais da teoria dele, de uma maneira bem clara, uma maneira bem didática. Eu ainda não li tudo, eu li só a primeira parte, que é a parte dos atos falhos, e eu gostei bastante. Ele vai passar realmente por tudo. Tem uma parte grande sobre atos falhos, tem uma parte grande sobre os sonhos, e depois ele vai passar sobre os outros temas, então o sintoma, as neuroses, o inconsciente, essas coisas assim. Só que esse livro aqui foi escrito em 1916 e 1917. Isso significa que Freud ainda não tinha passado pela grande virada dele de 1920, que em 1920 ele escreveu Além do Princípio do Prazer, e aí ele tirou a ideia de que existia uma pulsão do eu e uma pulsão do objeto, né, uma pulsão prazer da realidade, e ele passa para a ideia da pulsão de prazer e a pulsão de morte. Então, isso é muito importante porque aí ele vai dar uma virada gigantesca na teoria dele e vai reformular várias coisas. E aí seria interessante, talvez, também ler o Novas Conferências Introdutórias da Psicanálise, que eu não tenho aqui, mas que foi escrito alguns anos depois, acho que bastante anos depois, se eu lembrar eu vou colocar a data aqui. E aí ele vai trazer coisas novas que ele acrescentou à teoria dele, depois dessas conferências aqui, e vai trazer também algumas coisas que ele repensou e que ele modificou na teoria dele. Então, talvez se você quiser começar direto pelas novas conferências, seja uma boa alternativa. Mas para você ter uma ideia mais completa de tudo, é legal pegar as conferências e depois as novas conferências. Aqui você vai ter um panorama bem mais profundo do que no estudo autobiográfico, mas ainda assim é uma coisa mais superficial, porque é como se fosse um resumão de tudo. Então, se você quiser pegar alguns temas específicos, depois você vai pegando os textos também seguindo essa ordem. Mas essa daqui eu acho que, tipo, pra quem já conhece um mínimo, mas quer entender um pouquinho melhor, é uma ótima alternativa. Pra você que às vezes não tá na área da psicologia, não tá na área da psicanálise, mas se interessa pelo assunto, às vezes mais pelo viés da sociedade, às vezes em relação à cultura, em relação a como as pessoas funcionam e tal, uma boa ideia é o Mal-Estar na Civilização. Esse aqui, ele é um pouquinho
coisa mais difícil, assim, em questão de palavras, de conceituação. Talvez se você não tem um background de psicanálise mínimo, assim, básico, talvez você vai ficar um pouquinho enrolado, às vezes você vai ficar um pouquinho perdido, mas não é nada, assim, impossível. Ele trata algumas ideias de sublimação, da questão de como que a gente, às vezes, desvia a nossa libido e tal, e que eu acho bem interessante mesmo pro público leigo. Então, se você às vezes não tá interessado necessariamente na teoria da psicanálise voltada pra clínica, mas você tá interessado em relação a, tipo, a humanidade e tal, esse é um bom lugar pra começar. Um outro livro também que é interessante é o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Tá até ali na estante, mas eu não vou pegar agora não. Mas ele... mais ou menos na metade pra frente, você já precisa um pouquinho mais do conhecimento da psicanálise. Então, talvez pra começar não seja tão interessante. Esse aqui é um pouquinho melhor. A linguagem do Psicologia das Massas e Análise do Eu é um pouco mais fácil. Mas ele vai depender, vai requerir de você ter alguns conhecimentos que esse aqui talvez não exija. E por último, o livro assim que eu menos indico, mas se você não tiver uma outra opção, é uma boa, é o Compêndio da Psicanálise. A ideia do Freud, esse aqui foi um dos últimos livros que o Freud escreveu. Foi esse e o Moisés e o alguma coisa assim. A ideia do Freud escrevendo esse livro era fazer realmente um compêndio, como se fosse uma enciclopédia, um resumão, falando de tudo da psicanálise. Mas o que aconteceu foi que ele morreu e ele não tinha terminado ainda. Então esse aqui é um texto inacabado, mas que você lendo, você não sente isso. Dá pra você ler tudo numa boa e tem uma finalização, digamos assim. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai falar um pouco da teoria e vai explicar um pouquinho como que funciona o aparelho psíquico, a ideia dele das pulsões e tal. Essa parte eu acho até bem didática, assim. A segunda parte, ele vai falar sobre a prática terapêutica, então a prática do psicanalista. Eu acho essa parte interessante porque muitas vezes vocês fazem análise ou alguma coisa do tipo, mas não entendem como que funciona a dinâmica, o que o psicanalista realmente está fazendo ali. Então talvez seja interessante esse livro por causa disso. E também pro pessoal que às vezes está fazendo psicologia e vai fazer clínica, mesmo que não seja da psicanálise, esse é um livro interessante, essa segunda parte, por causa disso. E depois ele vai fazer uma terceira parte falando sobre os ganhos da psicanálise em relação ao conhecimento geral, ao mundo, digamos assim, o que a psicanálise trouxe pro mundo depois da sua invenção, digamos assim, do seu desenvolvimento. Então é um livro interessante e um pouco diferente desses outros que eu mostrei, mas que também é bastante válido. Pra começar, talvez não seja o mais indicado, mas ainda assim é um livro bem interessante, ainda mais se você não quiser, né, se aventurar num livro desse tamanho, ou achar um Freud um pouco chato na autobiografia dele, porque às vezes ele é um pouco chato, tipo, ele é bem metido, sabe? Esse livro aqui é uma boa ideia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Depois eu vou pensar num passo a passo, talvez, de tipo assim, depois que você lê isso, lê aquilo, lê aquilo, lê aquilo. Mas eu ainda tô nesse processo, então talvez seja um pouco prepotente começar a fazer isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem dicas aqui embaixo de outros livros que vocês acham que sejam interessantes pra começar também do Freud, se vocês já começaram a ler Freud. E é isso, até a próxima. Tchau!